E começamos a parte 2 com o pé direito, ou melhor, com o pé do fiscal na estrada. O Freston já chega avisando que o Uber Carroça tá lotado e o VIP aí vai ter que gastar a sola do sapato. Aí o Chorão reclama e o Freston dá letra. A carroça tá cheia e eu ralo a noite toda, patrão. Estica as canelas aí. Toma, otário. Olha que coisa. O fiscal que tava chorando pra não andar, agora tá querendo dar uma de mafioso e ameaçar o Freston. Ui, que merda! Ele vai te autuar por excesso de gente boa, Freston. Mas o Freston é um lorde. Ignora o Chorão com sucesso, vira pra mim e agradece. Foco em quem resolve. Aí eu tento falar com ele de novo, mas é óbvio que os monstros não têm educação de esperar a conversa acabar, né? Licença, deixa eu pegar a quest em paz, seus monstros mal educados. Parece minha tia no WhatsApp mandando 10 áudios seguidos. E como agradecimento pelo meu glorioso trabalho de segurança e babá de fiscal, o que eu ganho? A boneca de voodoo da Jacu. Ótimo, valeu mesmo. Era tudo que eu precisava para minha coleção de tralha. Eu só queria pegar meu prêmio de consolação em paz, mas os mobs não param de aparecer! Qual foi? Tem uma promoção de batem vampiro grátis aqui e só eu não fiquei sabendo? Pera aí. A quantidade de bicho por metro quadrado. A velocidade que eles voltam. Ah, é um spot de farm. O Freston não me agradeceu, ele me largou numa cilada pra eu upar nível. Que malandro! A justiça foi feita, meus amigos. No final das contas, o fiscal se lascou. Achou que ia pegar carona na minha aba, mas o Freston é um homem de princípios e não carrega peso morto. Olha que cena linda. Eu pleníssimo na minha carroça VIP e o otário lá atrás comendo poeira e tendo que gastar a sola do sapato caro. Tchau. Vê se não torce o pé nessa caminhada. Manda um zap quando chegar. Freston, meu herói. E no nosso caminho para Corcato, o que encontramos? Claro, o kit de boas-vindas de todo o RPG. Um evento aleatório com gente precisando de ajuda. Olha que gracinha. O trio ternura da bandidagem ameaçando o mercador indefeso. Que cena super original. Nunca vi antes. Aí fica naquele papinho de passa grana, eu sou pobre, aquela enrolação de sempre. Eita porra, o mais impaciente foi lá e passou o facão no coitado? Ah não, gente, já falei, ameaçar pode. Agora sujar o cenário com o ketchup do NPC já é apelação. Lá vou eu de novo bancar o super-herói. Meu dia de folga nunca chega. Cansei dessa palhaçada. Fui pra cima e fiz a faxina completa. Foi mais rápido que cozinhar um miojo. Bandido 1, 2, 3 e todos os mobs que estavam de bobeira no caminho viraram tudo poeira e ponto de experiência. E para fechar o serviço com aquele toque de classe e mostrar quem manda nesse pedaço, um espetáculo de morcegos pra plateia. Pode aplaudir, eu deixo. Cheguei na viúva e ela já engata o modo dramático. Chora, tosse, blá blá blá. E eu lá, só esperando a minha recompensa. Quando de repente, level up e caiu um lendário. É ouro! Desculpa aí, tia, seu drama parece super triste. Mas o meu item dourado aqui é bem mais interessante. Foco nas prioridades, né? E lá vou eu de novo, correndo igual um condenado atrás do magistrado, com o quadrinho da missão piscando na tela feito um GPS com ansiedade. Aí o GPS me manda parar no meio do caminho pra falar com um tal de Deathwing. Que nome é esse? É o primo pobre do Detran? E a dica de ouro do sabichão é só seguir reto até o palácio. Sério, valeu pela ajuda que não ajudou em nada. Gastei meu fôlego e minha barra de estamina pra ouvir o óbvio. Continuando minha caminhada da vergonha até o palácio, e o que é que eu vejo brilhando ali no chão? Será uma espada lendária? Um anel do poder? Não, são as atas de reuniões da prefeitura de Folcato.
o documento oficial da cidade, com todas as fofocas, tretas e votações, simplesmente jogado no chão para todo mundo ler. Isso que eu chamo de gestão transparente. O portal da transparência deles é literalmente o chão de terra da rua. Organização nota 10. Finalmente chego no bendito palácio e já sou recebido com aquela delicadeza de um coice pelo guarda na porta. Para trás! O magistrado não vai mais ouvir suas lamentações hoje. Minhas lamentações? Eu nem abri a boca, ô fiscal de chororô. O cara me olhou e já me botou na fila do povão reclamão. Ainda bem que o chefe, o tal do magistrado Waldar, chegou para me salvar do segurança estressado. E ainda mandou a letra pro funcionário dele. Desta vez, vai valer a pena. É claro que vai, meu nobre. A tropa de elite chegou para resolver. Mal entrei na sala e o Aldar já quer me oferecer um goró. Tá querendo me amaciar pra reunião, é isso? Aí, ele me oferece um emprego dos sonhos, um cargo de guarda. Guarda? Amigão, olha pra minha cara de quem gosta de bater ponto e receber vale-refeição. Meu negócio é outro, meu nobre. Meu negócio é matar monstro, ganhar lendário e, na folga, sugar o pescoço de uns humanos. Acorda pra vida, meu patrão. Opa, peraí. Eu conheço essa moça de algum lugar. Ah, é a Lorelei. Sei. Tenho quase certeza que, na minha cabeça, o nome dela era outro. Provavelmente algo bem menos importante. Ué, é a Fiona, a dançarina lá da Taverna das Sombras. Largou o boteco pra fazer um bico pra realeza? O Ctrl-C, Ctrl-V dos programadores aqui foi na cara dura. Nem mudaram o nome no crachá da coitada. E agora, o momento que todos esperavam na nossa reunião de condomínio. A hora da ação. Só que não. O nobre magistrado Alder, depois do papo furado de vai valer a pena, se recusa a ajudar o povo. E a desculpa dele? Ah, não posso disponibilizar os meus soldados. Ah, não pode, majestade. Eles são de porcelana? Vão desmontar se pegarem um sereno? Estão muito ocupados fazendo pose no portão do castelo? Resumindo a ópera, ele não vai fazer porra nenhuma. E adivinha pra quem vai sobrar o serviço sujo? De novo. O guarda que ele queria contratar? Sou eu, só que sem salário, sem benefício e com muito mais risco. Agora é a vez de falar com o mercador rico. Fui explicar a treta toda pra ele e a reação foi um bocejo. A cara dele literalmente gritava: tá, mas isso afeta o meu lucro? O mundo pode acabar, contando que a desgraça do povo não arranha a pintura da carroça de luxo dele. A empatia desse aí é DLC paga, e ele não comprou o pacote. Fui pedir ajuda para Lorelai e ela me veio com o kit de desculpas da elite. Disse que o solo é fértil, que o povo pede demais e que, coitadinha, ela tem que pagar impostos. É muita cara de pau. Traduzindo do riquês pro português, se virem, pobres, o meu boleto imaginário é mais importante que a fome de vocês. Enfim, bingo! Completei a trindade dos inúteis. Cansei dessa gente inútil. Tô vazando daqui. Aí eu vou atravessar o portão e bam! Tela preta. O jogo me deu um eject. Já apareço do lado de fora com o portão trancado na minha cara. Fui expulso do rolê. Que falta de educação. Aí vem a nova missão. O magistrado está perdido. Encontre o profeta. Peraí, ele se perdeu? O dono do palácio se perdeu dentro da própria casa? Deve ter errado o caminho para o banheiro e foi parar em Nárnia. E claro, quem tem que resolver o êxodo do coitado, eu. Lá vou eu caçar um profeta para resgatar o homem que não acha o próprio quarto. Haja paciência. Do palácio para a fila do sopão. Que humilhação! E a fila simplesmente não tem fim. Aí depois de uma eternidade, a voluntária grita: gente, só mais 2. E eu sou do 100º da fila. Esperei esse tempo todo pra nada.
A voluntária entrega o último prato pro velhinho da bengala. Aí a multidão vira bicho. A galera avança igual um bando de urubu, pega a comida e derruba o coitado. Aí eu chego pra ajudar. O senhor tá bem? E ele me solta a pérola. Tô ótimo. Nem tava com tanta fome. Na minha idade, a gente engorda até engolindo saliva. Esse velho é uma lenda. O mundo desabando e ele mandando uma dessas. Ídolo. E como nenhuma boa ação num videogame fica sem uma punição, um velho filósofo me pede para acompanhar ele até em casa. Aí eu descubro o verdadeiro problema. A velocidade dele é de -2 por hora. A gente anda 2 passos e eu já posso tirar uma soneca, fazer um café e voltar, que ele ainda tá no mesmo lugar. Uma lesma com cãibra mais rápida? Isso não é uma missão de escolta, é uma tortura em tempo real. Depois daquela caminhada que durou uma era geológica, tento extrair alguma informação útil do veio. Toma gorjeta, toma mais gorjeta e nada. O cara só me conta a história da época que o mar era sertão. No final das contas, ele não sabe de nada importante. Sinceramente, se ele tiver Alzheimer, não vai fazer a menor diferença. O HD dele já veio formatado. Moinho em chamas e, claro, a cartinha de fofoca de sempre jogada no chão. É o mesmo blá 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 de ameaça, mas a pérola tá no final. O Haldar, o cara que se perde no próprio corredor, chamando os outros de preguiçoso. A cara de pau desse homem tinha que virar item lendário. Primeiro eu vou perguntar pro Suero sobre um cara que parece o Saci Pererê de um olho só. A resposta? Uma piada. Super útil, valeu. Aí eu chego no Lucas com K e o maluco já me recebe com 4 pedras na mão. Ele tá cismado que eu sou espião do Waldar, me acusando de ser X9 do político que se perde no próprio corredor. Eu trabalhando pra aquele inútil. Pode relaxar, meu amigo. As fofocas que eu descubro são propriedade privada. Não passo nada pra ninguém. E por aqui encerramos a parte 2 da minha gloriosa jornada como babá de NPC inútil e estagiário do Apocalipse. Se você se divertiu com a minha desgraça, já sabe como pagar o ingresso. Esmaga o like para eu saber que não tô sofrendo sozinho. Se inscreve no canal para não perder a próxima leva de absurdos. E comenta aí embaixo, qual foi o NPC mais paranoico que você já encontrou em um jogo? Fica esperto que a parte 3 vem aí em breve. Será que o Waldar vai aprender a usar o Google Maps do castelo? Provavelmente não. Até lá!